Boa noite. São 20 horas agora, 23 segundos, né? Eu já estava ah, no ar antes um pouquinho. Boa noite, Fábia. Que bom te ter aqui. Muito bom. Obrigado. Ângela, tudo bom? Muito obrigado por estarem aqui. né? Mais essa noite, né? Uma live de aquecimento para a minha aula do dia 26, né? Quinta-feira, às 20 horas. Só que essa aula não vai ocorrer aqui, né? Não vai ser no Instagram. Essa aula ela vai ocorrer no Meet. E para vocês poderem assistir essa aula, vocês precisam se inscrever no link que tem na minha bio, né? Aí vocês vão cair num grupo de WhatsApp, né? E porque lá que vai ser disponibilizado o link para minha aula. Muito bem, né? Fisioterapeuta do Zero ao Alfa, né? Que é uma iniciativa minha, do que eu chamo de DRCF, né? Descomplicando Raciocínio Clínico Fisioterapêutico, que é um curso que eu estou montando, né? Para ajudar colegas que têm dificuldade com o raciocínio clínico por falta de experiência, por insegurança, né? Além disso, trabalhar, né, a mentalidade das pessoas, né, e o empreendedorismo. Muito bem. Olha só, estou sendo contemplado com a visita do meu irmão. Muito obrigado, Armin. A Fábia está aqui nessa mesma live, né? Já que vocês são colegas. Então vocês sabem que vocês estão aqui, então, sendo contemplado com a visita do meu irmão. Muito obrigado. Todas as noites, né? Então, amanhã ainda tem mais uma live. E amanhã vai ser uma live de mentoria ao vivo, né? Com um dos participantes do grupo, que vai ser sorteado. Para poder ter uma experiência, né? Do que o meu curso oferece. Muito bem. Hoje eu vou falar de mentalidade, né? Alguns conhecem como mindset e empreendedorismo. Tá? Bom, deixando bem claro que vocês podem, né, mandar perguntas, não tem problema nenhum. Né? A gente conversa, isso aqui é uma conversa, né? Apesar de ser, né, meio mão única, né? Porque eu vou falando e vocês precisam digitar, muitas vezes isso, né, ainda tem um delay. Mas fiquem bem à vontade de mandar pergunta, fazer questionamentos, né? E até contrapor o que eu coloco aqui. Não tem problema nenhum. Então, senti o peso da responsabilidade. Meu irmão está me assistindo. Meu irmão mais velho, que também é fisioterapeuta. Boa noite, Aleixo. Então, mentalidade, né, ou mindset. Por que será que isso é importante, né, para nós fisioterapeutas? Por que isso é importante? Por que isso está dentro do raciocínio clínico? Né? Já que o meu curso é de raciocínio clínico, né? Por que está dentro dele? Porque não tem como eu mudar, né? Mudar, vamos usar a palavra mudar a minha forma de pensar, o meu paciente e o problema que ele me traz, se eu não mudar o meu jeito de pensar. O meu jeito de pensar em relação, na verdade, a tudo que me cerca. Não adianta eu dizer assim, não, aqui eu penso só desse jeito e lá do outro lado eu volto a ser, né, de outro jeito ou como, né, eu era antes. Pois é, desse jeito significa o quê? Que tu está vivendo um conflito dentro de ti e tu não consegue achar teu caminho. Que eu acho que isso é o que na maioria das vezes acontece, né? Com nós, né? Conosco, principalmente empreendedores, né? A gente tem uma vida privada, que é de um jeito, e a gente quer empreender e nessa vida, né, empreendedora eu tenho outro jeito. E aí entra um conflito nisso. E aí as pessoas não conseguem ligar uma coisa com a outra, né? Por exemplo, né? Não tem como eu ser um empreendedor se eu sou um gastador desenfreado. Por quê? Porque isso significa que eu não tenho, né, uma cultura
capaz de entender que eu preciso ter um controle das minhas finanças para que eu possa, né, desenvolver o meu empreendimento, né, o meu projeto. Então eu preciso ter um mindset que ele vai ser o responsável por me guiar, né? Vou me dar como exemplo, né? Para mim foi muito simples a minha vida durante muito tempo. Por quê? Porque eu era CLT, eu era empregado, né? Eu vendia o meu tempo para uma empresa e aquilo me era muito confortável, porque eu não precisava ter um grande planejamento, né, do que ia ser o meu mês seguinte, por quê? Porque eu sabia o quanto eu ia ganhar mês a mês, até anualmente. Muito bem. Então, o meu mindset, ele me trouxe para uma situação de conforto, onde tudo já era pré-planejado e eu não precisava ter uma grande preocupação. A única preocupação é se cabia no meu bolso ou não. Ponto. Né? E nesse cabia no meu bolso ou não é o quê? Em quantas vezes eu posso fazer? Justamente porque existia uma certa estabilidade. Uma certa estabilidade. Veio a pandemia, veio a crise das universidades, né? E eu perdi meu emprego de professor. Né? Muito bem. Eu podia, né, ficar me lamentando, deixei de ser professor. Né? Passei, inclusive, por essa fase. Se eu disser que não, estou mentindo. Certo? Mas, se eu não mudasse o meu mindset, né, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui propondo a mudança do mindset de outras pessoas, né? de ajudar outras pessoas a mudarem o seu jeito de pensar. Que não tem que ser o meu. Não é isso. Eu não estou aqui vendendo uma receita de bolo. Né? Mas eu estou aqui para justamente, né, auxiliar. Ser aquela pessoa com que faz a troca. Né? Porque quando eu precisei fazer o meu mindset, eu também não fiz o meu mindset sozinho. Eu não fiz a minha mudança de mentalidade sozinho. Eu fiz junto com outras pessoas. Certo? Isso significa que eu faço a mesma coisa que essas outras pessoas? Não. Eu faço do meu jeito. Eu criei a minha mentalidade. Ou seja, não existe uma mentalidade, tem a mentalidade do Klaus, tem a mentalidade do irmão do Klaus, tem a mentalidade da Fábia, e assim por diante. Não. Aí não dá, aí virou bobagem, né? Mas sim, tem a forma como tu te comporta frente ao que a vida se põe para ti. O que a vida vai colocar na tua frente. E tu tem que fazer escolhas. Né? E a vida é feita de escolhas, como eu já tenho falado várias vezes, né, nessas lives onde eu falo de mentalidade. E aí eu uso sempre Carlos Castanheda, né? Mundo me deu duas oportunidades, rir ou chorar. Qual delas eu escolhi? Escolhi rir. Por quê? Porque me dá mais oportunidades. Chorar é só se lamentar e reclamar, né? E não sei, para mim não funciona assim. Porque eu poderia estar me lamentando. Né? Isso não significa que eu não tenha momentos em que eu fico triste, que eu esmoreço. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Certo? Mas isso só serve para quê? Para justamente eu contrapor a questão de que eu preciso me descolar disso e deixar isso ir. Por quê? Porque isso serve como se fosse uma âncora para mim. Normalmente as pessoas atribuem a âncora a uma segurança, né? Tá preso ali, não vai sair à deriva. Não. Isso para mim é uma âncora amarrada no meu tornozelo, só que eu tô na beira da praia. E essa âncora tá afundada na areia. Tem uma partezinha dela para fora, outra partezinha para dentro. E eu tô tentando caminhar, ela não me deixa. Então, se eu não mudar minha mentalidade e soltar isso e deixar isso, porque isso não me faz mais diferença, eu não vou conseguir adiante.
E aí, por que que eu estou falando disso aqui e que isso vai ter a fim com o raciocínio clínico e depois com o empreendedorismo, né? Porque isso tem que ter uma amarra, né? Eu não tirei isso do nada, eu pensei para que isso acontecesse. Se eu continuar pensando do mesmo jeito, significa que eu vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Consequentemente, eu não vou ter resultados diferentes. Então, se eu quero, por meio do raciocínio clínico, mudar a minha situação profissional, porque eu quero agregar mais valor ao meu trabalho para o meu cliente, eu tenho que mudar minha cabeça. Eu preciso enxergar além do que está na minha frente. E aí é que entra o empreendedorismo. Então agora eu vou começar a falar toda hora um pouquinho de mentalismo, de mentalidade, um pouquinho de empreendedorismo. Tá? E aí o que acontece? Né? Primeiro, todos nós temos sonhos. Né? Eu tenho muitos sonhos desde criança. Né? Eu acho que eu venho de uma família de sonhadores. Mas eu venho de uma família de sonhadores que poucas vezes colocaram um objetivo com metas estabelecidas para acontecer esse sonho. Porque um sonho sem um objetivo e um sonho sem metas traçadas para alcançar esse objetivo, ele é só um sonho, é uma coisa vazia. É só um pensamento. Né? E escutei essa semana um indiano que mora na Califórnia, ele se chama Sadhguru. Eu já falei várias vezes deles aqui nas minhas lives, né? E ele... Né, alguém perguntou para ele assim, ó, Sadhguru, o que eu faço? Os meus pensamentos me dominam. Mas o que é um pensamento? De quem é o pensamento? E aí vem a pergunta: quem domina quem? É o pensamento que te domina? Ou será que é tu querendo te dominar, tu te boicotando? E aí é fácil, né? Joga a culpa em quem? Em uma coisa abstrata, um pensamento. Tudo bom, Renato? Que bom te ver aqui. E aí joga a culpa em quem? Num pensamento. Por quê? Porque sempre vai ser para nós, seres humanos, né, jogar a culpa em cima de alguma outra coisa ou de alguém. E não das suas próprias escolhas. Vou contar uma coisa real minha, que aconteceu, levou 2 anos para acontecer. Né? Há 4 anos eu era doutorando. Da universidade onde eu trabalhava, eu também fazia doutorado lá. Só que no 2º ano de doutorado eu descobri que aquilo não era para mim. E eu fiquei mentindo para mim durante mais 2 anos. Coincidentemente, coincidiu com a minha saída dessa instituição. Consequentemente, coincidiu com a girada de chave de mentalidade que eu fiz. Por quê? Porque eu ficava justificando continuar dentro de um doutorado que não me fazia feliz, que não me preenchia em nada, meramente por uma situação que eu mesmo criei. E durante muito tempo, então, o pensamento ficava jogando comigo. Mas quem era o pensamento, se não eu mesmo?
Ou será que eu posso pensar pelo Renato, que está aqui me assistindo? Ou pela Bárbara? Eu posso pensar por eles? Não. Eu só posso pensar por mim, é o meu cérebro. Então, se eu não mudasse a minha forma de pensar, provavelmente eu continuaria fazendo mais do mesmo, tendo o mesmo resultado, mas querendo que as coisas fossem diferentes. Então, quando eu falo aqui isso para vocês, eu não estou falando assim da boca para fora, eu estou falando porque eu faço parte desse processo. A grande maioria das coisas que eu falo aqui para vocês, eu sou parte desse processo. Não só porque é um processo e então ele está sempre caminhando e está sempre em movimento, né? Como ele é uma coisa muito pessoal. Mas existem certas coisas que vão empurrando a gente. Perdão, gente, deu um corte aqui, não sei porque entrou uma mensagem. Não uma mensagem de vocês, uma outra mensagem. Né? Olha só, Renato está aqui nos recomendando um livro, né? Arriscando a Própria Pele, de Nassim Taleb. O momento do despertar por fazer algo. Agir, perfeito. Né? Então, a mentalidade ela é justamente para isso. Né? A tua mudança de mentalidade, seja ela qual for, que eu não sei, né? Ela tem que servir justamente para que tu torne as coisas em ação, deixem de ser um pensamento e passem a ser em ação. Então, quando eu contei a minha história de que eu larguei um doutorado e todo mundo disse, mas como que tu me larga um doutorado? Faltava tão pouco tempo, e faltava pouco tempo mesmo, e provavelmente eu ia conseguir concluir, só que aquilo não fazia mais sentido para mim. Não tinha mais por que fazer aquilo. E fazer uma coisa sem vontade, que tu vai ficar bufando para tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que a tua vida é para isso? Será que a vida da gente é para isso? Ou será que a vida da gente é para que a gente busque, né, a autorrealização, o autodescobrimento, a mudança da tua mentalidade? E vou dizer que essa saída do meu doutorado, né, ela foi o resultado de um processo que eu não diria que é de 2 anos para cá não, mas eu acho que é um processo da minha vida. Pela primeira vez, eu não fui consultar alguém se eu tinha que largar, o que achava de eu largar o doutorado ou não. Já tinha feito isso várias vezes, tá? E todas as vezes todo mundo, não faz, porque disso, porque olha só, tu vai ser um doutor, mas olha só o investimento todo que tu fez. Mas ninguém nunca perguntou se eu estava feliz. E eu o tempo todo dizia para mim que eu não estava feliz agora, mas que eu seria depois, quando acabasse o doutorado. Ou seja, eu jogava sempre tudo as coisas para o futuro, mas eu vivia o presente, e é no presente que a gente está. E o presente, como eu já disse em várias outras lives, se chama de presente justamente porque ele é um presente, e a gente não aproveita ele. Pelas escolhas, claro, que a gente faz, e não estou condenando, estou falando de mim. Ou seja, aqui eu estou falando de mentalidade, e a mentalidade aplicada a mim. Como é que eu vou falar de mentalidade se eu não aplico ela em mim? Eu sou a primeira pessoa que tem que mudar a minha mentalidade. E isso é um baita desafio para a tua vida. É um baita de um desafio. Né? Dá o primeiro passo. Como é dar o primeiro passo no empreendedorismo, né? Vou fazer um paralelo disso que eu falei agora. Porque dar o primeiro passo nessa mudança de mentalidade, tu
tu assumir coisas que vão modificar a tua vida, e muitas vezes modificar a vida dos que estão ao teu redor, porque não tem como. Não tem como tu te modificar e isso não atingir as pessoas que estão ao teu redor. Né? Isso é uma responsabilidade. E dar o primeiro passo em relação a isso dá um tremendo medo. Dá um tremendo medo. Né? Mas se tu não deres o primeiro passo, primeiro, tu nunca vai saber o que vai ter. Logo ali, dando o primeiro passo. Segundo, tu vai ficar sempre pensando, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Tu tá jogando pro futuro. Fica pensando no futuro, como ele seria. E de novo, tu vive no presente. Tu vive no presente, que é um presente. O que isso tem a ver com o empreendedorismo? O primeiro passo do empreendedorismo também começa com um sonho. E para te chegar até esses sonhos, tu precisa ter objetivos. Mas um sonho, enquanto é um sonho, ele é abstrato, né? Tu pode sonhar com o que tu quiser. Só que quando tu começa a empreender, tu vai ter que dar o primeiro passo. Porque senão ele vai continuar sendo só um sonho. E o primeiro passo também dá medo. Porque também vai influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Vamos tentar ligar isso com o raciocínio clínico? Se eu começar a mudar minha forma de raciocinar em cima do paciente, isso vai ter consequências. E isso vai mudar. Né? E para que tu faz isso? Para mudar a realidade do teu cliente. Então tu sempre vai ter que dar um passo em direção à mudança. Na mentalidade, no empreendedorismo, no raciocínio clínico. Senão tu vai continuar sempre no mesmo lugar. E tudo bem, se tu quer ficar no mesmo lugar, não tem problema nenhum. Né? Eu estou aqui falando para pessoas que querem traçar o seu caminho, né? Ser protagonista, né? Na sua vida, né? E que buscam o sucesso. Eu busco o sucesso. Um sonho. Um sonho pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um lugar, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Mas se eu não planejar esse sonho, não vai adiantar. Ele não vai acontecer. Pois é. Enquanto eu era CLT, era muito fácil eu ter os meus sonhos. Mas os meus sonhos eles eram limitados. Por quê? Porque eu sabia o quanto que eu ia ganhar. Então eles eram limitados. Eu sabia quanto é que era a minha hora-aula, né? Ou seja, eu sabia o quanto, por quanto eu me vendia, né, para o meu empregador. Pois é, quando eu me torno empreendedor, o primeiro momento é assustador, né? Como eu mesmo disse, né? É o primeiro passo. Só que agora eu começo a pensar e começo a ver que, primeiro, quem põe preço na minha hora sou eu. Que o meu preço está ligado diretamente ao valor que eu gero. Outra hora eu falo de precificação, mas por enquanto não. Então eu mesmo coloco valor naquilo que eu gero, mas eu tenho que saber que eu estou agregando valor. Não é só porque eu disse, porque eu valho tanto. Não, eu valho tanto porque eu faço isso, isso e isso e resolvo isso, isso, isso e isso.
Então eu começo, né, a traçar objetivos. Quando eu trabalhava e vendia as minhas horas, nem me lembro quanto é que era, tá? Mas era um preço X, né? Uma vez por ano era reajustado aquilo, sempre abaixo da inflação, assim por diante, certo? Eu sabia e podia me programar, mas os meus sonhos eram limitados àquilo. Quando eu me torno empreendedor, realmente, eu não sei quanto é que eu vou ganhar mês que vem. Mas isso significa o quê? Que eu posso trabalhar para atingir aquilo que eu quero ganhar o mês que vem. Isso significa o quê? Que eu posso sonhar com outras coisas. Ah, mas isso é muito complicado porque o sol não nasce para todo mundo. Eu concordo, o sol não nasce para todo mundo. Para quem nasce já derrotado, né? E acha que o mundo está sempre contra, né? Ou só favorece alguns, eu acho que já nasce derrotado. Por quê? Porque eu não nasci para isso, eu nasci para ser um vencedor. Essa é a mentalidade do empreendedor. Ele precisa perseverar. Ele precisa perseverar. Ele persevera sempre. Por quê? Né? Porque ele não começou... Se tu é empreendedor e tu acha que tu vai começar, vai montar tua empresa, e dessa tua empresa tu já vai sair como mega milionário, bom, tu já saiu perdedor. Porque ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequeno. E é a partir desse pequeno que tu começa a crescer, 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 crescer. Ah, de vez em quando para, ou de vez em quando cai, sim. E depois tu continua trabalhando. Por quê? Porque tu vai errar. Tu vai avaliar os teus erros. Vai consertar eles. E vai fazer de novo, e de novo. E vai errar, e de novo, e assim por diante. É diferente lá da CLT? Claro que é. Claro que é. Mas tu te torna responsável de ti. Tu não precisa, por exemplo, te submeter a políticas da empresa. Porque toda empresa tem política, tem a sua política de trabalho, a sua política de convivência. E assim por diante, está mais do que certo, porque a empresa tem um dono, o dono disso, o que ele quer. E assim por diante, que mal tem. Agora, enquanto empreendedor, eu tenho que ter a clareza, primeiro, dos meus objetivos, das metas, traçar essas metas para chegar nos meus objetivos. Por quê? Porque é assim que eu vou conseguir realizar o meu sonho. Então eu preciso ter uma mentalidade muito, muito, muito focada. Uma mentalidade capaz de entender que, né, a vida não é feita de acertos, a vida também não é feita de erros, a vida é feita de tentativas. Mas não tentativa assim, tentei, deu... Não, tentei, não deu certo, vamos para a prancheta de novo. Tentei, não deu certo, vamos para a prancheta de novo. Até que acerta. Por quê? Porque nenhuma obra-prima foi feita de uma vez só. Tudo teve um rascunho. A Mona Lisa teve um rascunho. A Mona Lisa teve um estudo. Por que que o meu projeto não vai ter um rascunho? Por que eu sou obrigado a acertar? E por que que se eu não acertar eu tenho que largar ele de mão? Não, se fosse assim, ninguém tinha empresa nesse país. Ah, mas aí tu tá falando de outra coisa, tu tá falando de empresas que já estão lá. Pois é, tu acha que elas começaram grande. Vou pegar uma empresa grande, a Gerdau, né, multinacional, né, tem fábricas em várias partes do mundo, né? Começou aqui em Sapucaia,
fazendo prego. Nem sei se era Sapucaí, mas ali para aquela região, fazendo prego. Manualmente. Só que é claro, né? Todo mundo gosta de ver agora ela, que é uma baita de uma empresa. Agora pensa lá no Gerdau, fundador, acho que eram irmãos até, eram 2 irmãos, fundador, que eles tinham que botar comida na mesa dos filhos. Eles tinham que fazer aquilo funcionar. E levou um tempo até chegar numa siderúrgica como é hoje. Mas a grande maioria, olha, hoje. Ah, e eu quero trabalhar na Gerdau, mas eu não quero trabalhar em qualquer lugar. Eu quero trabalhar de vice-presidente. Para cima. Abaixo não. Pois é. Ninguém começa numa empresa vice-presidente, todo mundo começa faxineiro. Se tu entrou com esse pensamento de querer ser, de novo, tu tá precisando mudar a tua mentalidade. Ah, mas tem gente que entra. Pois é, mas essa pessoa também, tu tem que olhar o processo dessa pessoa. O processo dessa pessoa. Eu entrei na universidade para ser professor, eu tinha eu tinha 2 turmas. Cheguei a ter 10 turmas. Olhar, né, o resultado, né, ainda mais depois de anos de trabalho, é fácil. Agora tá ali no dia a dia, ali que é complicado. E é ali que tu vê o empreendedor. E é ali que tu vê a mentalidade que o cara tem que ter. Então vamos falar do empreendedorismo, né? Continuar, né, na verdade, falando. Por quê? Vamos falar, né, o que acontece? Tudo começa com um sonho, como eu tinha falado, né? E aí eu tenho o objetivo para chegar a esse sonho, né? Muito bem. E tracei as metas. Muito bem. Essas metas têm que estar incluso, né, 3 coisas, no meu ver. O aprendizado, né? A tentativa, porque tu tem que tentar, senão tu nunca vai aprender, né? E isso traz a terceira coisa, que é a experiência. Tem pessoas que vão montar vários negócios durante a sua vida, né? Eu conheço colegas fisioterapeutas que tiveram mais de uma vez consultório, tiveram mais de uma vez trabalharam entre consultório e trabalhar para outros, ou trabalhar só a domicílio, ou viraram professor e assim por diante, né? E eles estão sempre, né, vendo onde isso melhor se acomoda. Isso significa que eles estão tentando, e isso dá o quê? A experiência deles, né? Gente, não tem nada como o tempo. Por quê? Porque o tempo é que te dá a experiência. Mesmo que tu não queira. Mesmo que tu não queira. Por quê? Porque o tempo é igual para todo mundo, né? E o tempo, no modo figurado, né, ele vai te expor às situações, sejam elas quais forem. E isso, queira ou não queira, vai te gerar experiências, boas ou más, né? Querendo ou não querendo elas. Muito bem. Mas o que é importante? O importante é tu pegar essas 3 coisas, né? O aprendizado, a tentativa e a experiência, e analisar elas e ver quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos. O que tu precisa melhorar? Porque sempre tem alguma coisa para melhorar. Né? E o que naquilo que tu realmente é bom, né? O que aquilo que realmente é bom que tu deve investir mais ainda? Porque não é só porque tu é bom que tu não precisa mais investir.
Porque se tu é bom, significa que tu pode ser melhor ainda. E naquilo que tu não é bom, ou naquilo que tu só é fraco ou regular, tu também vai investir, porque tu vai chegar a ser bom, ou muito bom. Vamos pensar em nós fisioterapeutas aqui, né? Nosso sonho, é óbvio, né? Atender pessoas, né? Praticar a fisioterapia. Muito bem. Mas praticar de forma totalmente sim, indefinida, né? Por exemplo, nós temos o Renato aqui, eu já falei outro dia, o Renato, ele, né, ele faz dermatofuncional. Ele atende pacientes de dermatofuncional. Acredito, inclusive, que hoje em dia ele é dedicado só a isso. Não sei se ele está aqui ainda na nossa chamada, né? Mas ele é dedicado, né? Acredito que hoje em dia ele é dedicado só a dermatofuncional. Tudo bem, mas a dermatofuncional é um universo e cada vez se expande mais como um universo, certo? Bom, dentro dessa dermatofuncional existem vários nichos, certo? Dá para explorar todos ao mesmo tempo? Olha, eu acho até que dá. Se tu for uma pessoa generalista, isso significa que vai ter coisas que tu não vai ir muito a fundo. Eu, por exemplo, né, eu me considero um fisioterapeuta clínico geral. Certo? E tenho as minhas limitações, por quê? Porque eu não me atrevo a entrar na área pneumofuncional, mesmo em clínica geral. Certo? Então, o que que acontece? Eu consigo me colocar dentro de um certo nicho de mercado. Dentro desse nicho de mercado, existe, né, uma parte que me interessa mais, e normalmente o que me interessa mais é naquilo em que eu sou bom. Certo? E eu sou bom em neuro. Por que eu sou um clínico geral? Eu me considero um clínico geral. Porque desde que eu me formei, né, primeiro eu fui gestor de uma clínica e atendi em uma clínica, né, e depois eu fui professor de fisioterapia clínica, então eu precisava saber de tudo um pouco. E atendi de tudo um pouco. Menos aquilo que eu tinha certeza que eu não ia fazer bem, que era fisioterapia pneumofuncional. Não vou falar aqui de dermatofuncional, porque quando eu comecei, né, a trabalhar, nunca nem, a gente chamava de estética, inclusive, naquela época, né? Hoje em dia tem um nome adequado para isso, né, dermatofuncional. Então eu nunca nem sequer me atrevi a isso. Bom, então, né, eu vou falar de hoje em dia. Hoje em dia, eu sei muito bem qual é o meu nicho de mercado. E o meu nicho de mercado, então, né, é a parte neurofuncional. Isso significa que eu não atendo ortopedia? Claro que eu atendo ortopedia. Claro que sim. Né? A não ser que me chegue uma coisa que seja muito escabrosa, né? Aí provavelmente eu vou passar para um colega que seja mais dedicado a isso, né? Que seja especialista na área. Mas se não, né? Ah, para, tu disse que vai passar, mas não, tu vai ficar com o teu paciente porque tu quer o dinheiro dele. Bom, se for para fazer alguma coisa mal feita, significa que eu não agreguei valor para o meu cliente, significa que ele nem sequer vai voltar para mim. Então, boca a boca funciona, né? Boca a boca funciona tanto para o bem quanto para o mal. Lembrem-se disso. Então, depois que eu descobri o meu nicho de mercado, né? Vou me usar como exemplo, vou deixar o Renato um pouquinho de fora, né? Vou me usar como exemplo, né? Descobri que é neurofuncional. Tudo bem, mas neurofuncional também tem um monte, né? Eu posso trabalhar com crianças, posso trabalhar com adultos, com idosos. E eu escolhi idosos. Então, hoje em dia, eu atendo, né, idosos,
mas não é de qualquer forma. Tem que ser idosos que não estão em instituição. Ou seja, eu não gosto de atender idoso que está dentro de uma casa geriátrica, por exemplo. Então isso já significa que o meu nicho de mercado, né, ele já é diferente. Não gosto, porque eu tenho que seguir os protocolos da casa e assim por diante, né? Não, eu gosto de ter a minha forma de trabalhar. Tá. Então, idoso e não pode estar institucionalizado. Né? E aí, são idosos acometidos por Parkinson, Alzheimer, AVC, certo? Eu vou pegar alguma esclerose lateral amiotrófica? Não, por quê? Porque isso é doença de adulto, não é doença de idoso. Né? Muito difícil tu ver um idoso com ela. Né? Com esclerose múltipla. Entende? Então eu consegui dirigir o meu nicho de mercado, porque isso acabou o quê? Identificando quem é o meu cliente. Tu sabe quem é teu cliente? Tu sabe qual é o perfil do teu cliente? Teu cliente é de convênio ou teu cliente é particular? Meu cliente é particular. Então é outra realidade. Por quê? Porque tu precisa te submeter ou não ou algumas coisas. Então isso significa o quê? Que eu criei uma persona do meu cliente, porque eu precisava identificar o meu cliente e depois conseguir achar ele, né? Porque o cliente ele não cai no colo da gente. Até muitas vezes cai, né? Justamente por causa do boca a boca, né? Mas muitas vezes eu posso procurar ele, né? Como? Me oferecendo, óbvio. Mas eu preciso saber qual é o perfil desse meu cliente. Né? E no DRCF a gente trabalha isso. Isso é uma das coisas que a gente trabalha no DRCF, né? O nicho de mercado e o perfil do cliente, né? Porque senão não tem como. Né? Isso entra na parte do empreendedorismo. Por quê? Porque a partir disso, ó, identifiquei um nicho, o perfil do meu cliente. Agora eu consigo o quê? Agregar valor. Agregar valor ao meu trabalho. Porque agora eu sei o que o meu cliente precisa. Eu sei exatamente qual é o perfil do meu cliente e sei do que ele precisa. Então é em cima disso que eu vou começar a trabalhar. Na aula que eu vou dar dia 26, né, eu vou mostrar para vocês um material que eu desenvolvi, né, para que a gente possa, né, descobrir um nicho de mercado, né, criar a tua persona, ou seja, o perfil do teu cliente, né, para depois tu conseguir fazer o planejamento de como tu vai agregar valor. O que aquele cliente precisa. Então agora tu vai começar a pensar em como tu vai agregar valor para o teu cliente. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que tu possa cobrar aquilo que tu acha que vale o teu trabalho. Só que se tu for cobrar baseado no que o teu concorrente cobra, esquece, porque tu já jogou tudo no lixo. Esquece teu concorrente. Porque se tu tá pensando no teu concorrente, significa que tu vai querer equiparar teu preço com o dele. Pronto, já mudou. Já acabou tudo. Acabou, tu não tá mais agregando valor. Tu tá brigando por preço. Olha a tua mentalidade aí, ó. Olha a tua mentalidade. Porque se a tua mentalidade é te preocupar com o que o teu colega tá fazendo, significa então que o negócio não tá funcionando. Tu parou de pensar, né, naquilo que vai modificar a tua forma de se comportar e voltou para a vala comum. De todo mundo se matando porque, o fulano faz tal coisa, então eu tenho que fazer.
Por exemplo, vou fazer uma crítica às instituições de ensino. Não é nenhuma em específico. Por que de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos se muda um currículo? Porque ele tem que estar em constante aperfeiçoamento, parará, 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 parará. E enchem vocês de mais conteúdo, 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 e prática ou raciocínio, sempre mais o mesmo. Mas por que se muda? Porque a concorrência mudou. E se eu não mudar, os meus clientes potenciais vão ir para outra, porque a outra diz que faz tal coisa. Então a gente tem que dizer que faz também. Pronto, né? Por isso que ficam se carneando. Essa que é a verdade. E vocês se formam e acabam fazendo a mesma coisa, só que numa escala, é óbvio, né, muito menor. Porque eu te digo o seguinte, se tu confia no teu taco, tu faz e tá acabado, não interessa, tu vai cobrar e tá acabado o que tu acha que tem que cobrar. Não interessa se o outro cobra menos. Por quê? Porque eu não quero aquele paciente que quer me procurar porque eu cobro menos do que o outro. Eu quero o paciente que quer me procurar porque ele sabe que eu sou um cara que vai resolver o problema dele. Que vai agregar alguma coisa na vida dele. Que vai devolver uma capacidade que ele não tinha antes. Que vai devolver a alegria de um pai ver um filho correndo de novo. Que vai devolver, né, o orgulho de um atleta de conseguir brigar para chegar entre os 3 melhores. Por que eu falo entre os 3 melhores? Porque ele que vai ter que se virar se ele quer ser o primeiro. Não posso ser eu, mas eu posso ser o cara que vai ajudar ele a brigar para ser um dos melhores, se não o melhor. Agora, com certeza, eu não vou conseguir fazer isso botando o paciente no choquinho e cobrando 30 pila a sessão. Como que eu vou devolver um cara que eu não estou nem falando de um atleta de ponta. Eu estou falando um cara que corre, por exemplo, essas corridas que tem todo fim de semana, né? Que é de amador, que é pra gente, mas o cara ele quer porque ele quer desenvolver, porque ele gosta daquilo, ele vive aquilo. Então eu não vendo para ele um resultado. Eu vendo para ele, né, a realização do sonho dele. Eu vendo porque, claro, eu vou cobrar, né? É óbvio. No trabalho de graça. Alguém me dá alguma coisa de graça? Alguém dá alguma coisa de graça para vocês? Não, né? Então. Então isso significa que vocês vão empreender porque vocês querem realizar o sonho de vocês. Né? Que um dos sonhos de vocês, claro, é atender, ser reconhecido pelo trabalho que vocês desenvolvem, ser reconhecido pelo valor que vocês geram no que vocês fazem e nas pessoas que vocês atendem. Porque queira ou não queira, vocês geram uma grife. Olha, aquele cara ali, ó. Olha o desempenho que ele teve depois de trocentas lesões que ele teve. Olha o desempenho que ele teve. É mesmo? O que será que houve com ele? Se tratou com o doutor tal. Mas será que isso sempre foi assim? O doutor tal, ele começou lá em cima? Provavelmente estão falando ainda no começo, inclusive. E aí ele vai se desenvolver e um dia alguém vai se lembrar, olha lá, lembra como o cara era? Pois é, mas ele não desistiu. Que essa é uma característica do empreendedor, não desistir. Porque ele não nasceu vice-presidente da empresa.
ele nasceu faxineiro. E se alguém acha feio ter nascido faxineiro, então tá no lugar errado. Porque para mim não é feio. Eu, por exemplo, sou filho de um aposentado. Não, meu pai não se aposentou. Depois de velho, meu pai se aposentou por invalidez. Aliás, muito mais novo do que eu. Meu pai tinha 40 anos. Né? Isso significa que o meu pai foi um vencedor. Meu pai formou 2 filhos na faculdade particular, né? Sendo aposentado. Então a gente começa lá de baixo para ir subindo. Não tem outro jeito. Ah, não, podia ter nascido uma família rica. Não é sinônimo disso, não é sinônimo de prosperidade, não é sinônimo de sucesso. Porque tudo pode ser perdido. Tudo pode ser perdido. Todos os dias é uma tentativa. Ver como a mentalidade e o empreendedorismo, eles se tocam. Eles têm uma proximidade muito grande, né? O que vocês acham do que eu falei até agora? O que isso toca em vocês? Essa é a pergunta que eu tenho. Né? Porque é muito fácil eu estar aqui e falar. Né? Fui professor muitos anos, né? Ainda sou professor, né? Então falar é uma atividade muito peculiar minha, né? Muito fácil para mim falar. Até falar em público também é muito fácil. Mas eu queria saber de vocês. Como todos sabem, né? Quinta-feira, então, vai ter a minha aula do DRCF. Essa aula vai ser transmitida pelo Meet, do Google. Mas para assistir ela, tem que se inscrever. A inscrição é entrando no link da minha bio, né? Lá vocês vão ter um grupo de WhatsApp. E daí vocês vão ter que entrar no grupo de WhatsApp, porque é nesse grupo que eu vou disponibilizar o link para a aula, né? E lá, então, né, eu vou desenvolver esse assunto de raciocínio clínico, de mentalidade, empreendedorismo. E eu vou falar de uma coisa também, né, que é muito importante, que ontem eu falei, né, sobre as coisas que a universidade não nos ensina, né? A precificação que eu falei há pouco, né, no início da live de hoje, né, essa questão, por exemplo, de atestados, pareceres, né, todo mundo sai, né, voando de olhos fechados numa noite escura, sem lua, né, e sem nenhum ponto de referência, porque ninguém ensina a fazer um atestado, aquele atestado que se faz até só para os fins que fulano de tal não pôde comparecer porque estava, né, em tratamento fisioterapêutico. Isso aí não serve para nada, certo? Não serve para nada, por quê? Porque não tem nenhum valor agregado ali que dê alguma informação. Tu não deste nenhuma informação, tu disse que ele não estava no trabalho só, né? E ainda disse, não, ele estava comigo. Certo, mas fazendo o quê? Não, fisioterapia. Primeiro, não se faz fisioterapia, se faz tratamento fisioterapêutico, um atendimento, uma sessão, né? Então, nessa aula também eu vou falar sobre isso, né? E para isso, então, tu tem que entrar lá no grupo, né? Porque é lá que eu vou fazer essa entrega, né? Vou falar sobre isso. Então, eu convido vocês a entrar no grupo de WhatsApp. Além disso, né, também convido vocês a curtir, né, qualquer um dos posts do DRCF, né, qualquer um dos posts que eu tenho feito nessa última semana mesmo, né, curte ele e comenta lá, eu quero.
e compartilha isso com outros 5 colegas fisioterapeutas, certo? E aí, né, se tu fizer isso até amanhã à tarde, né, tu está concorrendo, né, a participar da live de amanhã, que é, né, 1 hora de mentoria. Porque eu vou sortear isso só com quem está no grupo e que comentou lá, né? Tem que ter comentado lá, senão não dá. Né? Não é assim, eu quero saber como é que é a tua mentoria, então, né, quero fazer contigo. Não é assim. Entra no grupo, curte, né? Comenta, eu quero e compartilha, né? E aí tu vai participar do sorteio. Vou sortear lá com quem é que eu vou falar. Essa pessoa vai estar aqui comigo para participar da mentoria, certo? Muito bem. Se não quiser participar também, não participa. Eu vou fazer a live do mesmo jeito, não tem problema. Né? Mas é interessante para vocês verem como é que é a mentoria, né? E é isso por enquanto, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O que eu falei aqui faz sentido para vocês? Né? O que eu falei sobre mentalidade, o que eu falei sobre empreendedorismo, né? Porque isso serve para fisioterapia, como serve para toda a vida, né? Não só para fisioterapia, né? Fazer escolhas, ter, né, sonhos, né? Traçar metas para chegar em objetivos, ter perseverança, né? Se isso faz sentido para ti, entra lá no grupo e a gente se vê daí na quinta-feira à noite, às 20 horas, dia 26 de maio, às 20 horas. Vou ficar aqui mais uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui, né? Fiquem bem à vontade. Vou anotar algumas coisas aqui que eu preciso anotar. E é isso, gente. Tudo bem, gente. Eu agradeço muitíssimo, me sinto muito honrado pela presença de cada um de vocês que aqui esteve, né? Foi um prazer, né, poder falar para vocês, né, essa noite sobre isso. Amanhã estarei aqui às 20 horas novamente, né? Provavelmente com um convidado, né, fazendo uma mentoria ao vivo. E esse vídeo, assim como o vídeo de ontem, eu não subi ele ainda, né? Me perdi ontem, tinha coisas para fazer, mas eu vou subir ele ainda para o meu canal no YouTube. Assim como esse aqui também vai ser subido para o meu canal no YouTube, né? Um canal que se chama Klaus Loges, o meu nome completo, né? KLAUSLOGES, né? Todos os vídeos das minhas lives daqui do Instagram, eu subo eles pro meu canal e vocês podem depois assistir, né? Aproveita e te inscreve no meu canal, né? Dá um joinha lá, dá um joinha. E obrigado, Fábio. Que bom. Também gostei de te ver aqui na minha live. Muito obrigado. Tá? E compartilha, né? Dá um joinha, compartilha, né? E te inscreve no meu canal, né? Que todas essas lives que eu faço, agora essa semana, em função do lançamento, né, do DRCF, eu estou fazendo elas, né, desde ontem até, né, amanhã, porque quinta-feira ele é fechado, né? Mas todas as terças-feiras, a partir das 8h11, eu faço faço a minha live, né, semanal, né? Inclusive, né, semana que vem eu vou ter convidados,
Não, não é semana que vem, não, na outra. Mas eu vou começar a ter convidados aqui para falar cada vez de um assunto, né, diferente, ligado ao raciocínio clínico, ligado ao empreendedorismo, mentalidade, mas para vocês poderem, né, escutarem outras pessoas que também, né, tiveram uma virada de chave na sua vida para tocar ela em diante. Né? Inclusive, bom, enfim, eu vou deixar para depois, não vou falar agora, deixar como surpresa, né? Mas tem, né, alguém na nossa live que talvez, provavelmente vai participar, né? A gente está em negociação, né? O cachê dele é meio caro, né? A gente está negociando um cachê, né? Mas eu vou conseguir trazer ele para o ela, quem sabe, né? Manter o manter o suspense, trazer ele para fazer uma live aqui com a gente para falar, né, sobre como trabalha, né, como pensa, como vive, certo? Gente, um beijo grande, agradeço muito por vocês estarem aqui, né, e nos vemos na nossa próxima live. Tudo de bom, até a próxima.